Bom dia, pessoal. Eu sou o Helder Araújo. Você está no meu canal Luz na Fim do Túnel. É um canal onde se analisa as notícias, a geopolítica, a política, as guerras, os acontecimentos e os fatos principais. A maior parte das fontes do canal são sites alternativos na rede, na internet, bem como alguma bibliografia que eventualmente eu faço alguns vídeos para indicar essa bibliografia. Continuando aí nosso debate, a nossa reflexão diária dos nossos vídeos, foi revelado o plano de deportação total da população de Gaza. Bom, esse documento ele foi colocado a público pelo Ministério dos Serviços Secretos de Israel. Né? Existe isso aí, Ministério dos Serviços Secretos de Israel. Promove a ocupação da faixa de Gaza e a transferência total dos seus 2,3 milhões de habitantes para a península do deserto do Sinai, no Egito. O documento foi publicado no dia 13 de outubro, portanto, 5 dias após o fatídico 7 de outubro. Escancaram um velho plano aí de transferência dos palestinos, né, de Gaza para o norte do Sinai. É um velho plano sionista. Né? Israel pretende criar uma zona de segurança dentro do Egito. Será que o Egito vai... Será que ele combinou com o Egito isso daí? E os palestinos expulsos de suas terras não poderão mais regressar para a região da faixa de Gaza. Bom, isso aí é uma coisa previsível, né? Porque desde o dia 7 de outubro, Israel tem emitido repetidamente panfletos e slogans aos palestinos para que se desloquem para o sul de Gaza, dando-lhes um forte incentivo através de milhares de bombas jogadas na região norte da faixa. O fato é que Israel impõe um cerco total a Gaza, né? Cortando os alimentos, a água, combustível, eletricidade. Né? E esse cerco, portanto, somado aos intensos bombardeamentos, já mataram mais de 8 mil palestinos civis, na sua maioria mulheres e crianças. Calcula-se que em torno de 3 mil crianças. Quer dizer que já é um número bastante superior àquelas perdas alegadas no dia 7 de outubro em Israel, quando Israel, sabidamente avisado de que haveria um ataque, não teve meios de proteger sua própria população. E o ataque, então, desde então, é a justificativa para toda esta limpeza étnica. Né? Continuando com relação ao documento, né? Um funcionário do Ministério aí dos Serviços Secretos confirmou que o documento de 10 páginas é autêntico, mas ele não deveria ter chegado aos meios de comunicação social. Então, por que chegou? Né? O documento teria sido divulgado por um membro do Likud, que é o partido do supremacista Bibi Netanyahu. Né? Então, por que ele foi vazado? Seria para descobrir se os israelenses estão prontos para aceitar ideias de uma transferência em massa em Gaza, ou seja, se a população israelense vai gostar ou não desta ideia. Então, o documento recomenda então essa forte campanha, né, que está em curso de motivar os habitantes de Gaza para concordar com o plano, de maneira que eles venham a desistir definitivamente das suas terras. Os palestinos eles devem, segundo a palavra do próprio documento, aceitar que Allah decidiu que vocês perderam esta terra por causa do Hamas. Vocês aceitaram a liderança do Hamas e, portanto, vocês devem pagar o preço. Lê-se também no documento que a deportação produz menos baixas da população civil, ou seja, a deportação é uma coisa boa, porque se eles ficarem em Gaza, eles sofrerão muitas baixas. Segundo esse libelo, os Estados Unidos deverão pressionar o Egito para que eles acolham os residentes de Gaza. E também cita a Grécia, Espanha e o Canadá para receberem os palestinos expulsos de Gaza. Né? Por fim, o documento afirma que, se a população permanecer, haverá também, além de grande perda dos próprios palestinos,
muitas mortes de árabes pelo poderoso exército israelita, o que deve ser evitado, pois deve evitar a prejudicar a imagem internacional de Israel. Bom, uma notícia aqui. E vamos à próxima. Os tipos lá do Klaus Schwab, que é um funcionário das famílias Rock e Roth, né? Rockefeller, Estados Unidos, Rothschild na Europa, no Reino Unido, né? É um funcionário deles, é um amigo do Bill Gates, é um cara bem relacionado, o Klaus Schwab, né? Ele é presidente do Fórum Econômico Mundial, né? E ele escreveu um livro, inclusive, chamado The Great Reset. Muito bem, o que ele fala? Que o Great Reset agora está mais próximo, né? Tendo em vista que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, sempre tão preocupada com a nossa saúde, acaba de declarar uma emergência de saúde geral. Isso por causa da crise climática global. Então, a crise climática global é que causa o problema de saúde global, né? Eu, particularmente, acho que esses caras fazem muito mal à saúde e também ao clima, né? Bom, vamos continuar aqui com mais uma notícia com relação a quem realmente governa os Estados Unidos hoje. Veja, quem realmente governa os Estados Unidos hoje é a Raytheon e o Pentágono. A Raytheon é uma das maiores fabricantes de armas dos Estados Unidos. Existem outras, a Northrop, a Boeing e várias outras, né? E por que a Raytheon é que governa os Estados Unidos? Veja, porque a Raytheon, o presidente da Raytheon, depois veio a ser o secretário de Defesa da Casa Branca, né? Que é um general do Pentágono, né? Vocês sabem, nos Estados Unidos é muito comum que os políticos sejam militares e advogados, formados em direito, né? E por que o Trump perdeu, então, para o Biden lá, quando entrou o Joe Biden? Veja, o Trump perdeu porque o Pentágono e a Raytheon eles já tinham tudo pronto para o Zelensky, o seu sócio comediante, inundar a Ucrânia com os dólares e as armas americanas. Detalhe, isso foi antes de começar a Operação Especial Russa. A Operação Especial Russa, ela existiu para livrar o Donbass, o Donetsk e Lugansk de grupos de extermínio neonazis. Como a gente sabe, a Ucrânia está infestada de grupos neonazis. O mais conhecido é o Batalhão Azov, né? Então, essa operação especial russa, que nunca foi considerada pela Rússia como uma guerra contra a Ucrânia, mas simplesmente para livrar regiões de maioria russa de simplesmente esquadrões da morte, de extermínio, neonazis, né? Isso foi vendido pela mídia neocon, pela mídia sionista americana, como uma guerra de agressão contra a Ucrânia. Então já estava justificado a venda dessas armas e o envio de bilhões de dólares para os oligarcas ucranianos. E o Trump, naturalmente, bateu de frente com um projeto que é da própria família do Joe Biden, ele e o filho dele, o Hunter Biden, né? Bom, e no caso, a mídia toda embarcou nessa narrativa, né? E qual que era o objetivo final disso daí? Não era simplesmente causar um transtorno nas portas da Rússia. Claro que esse era um dos objetivos principais, sobretudo por causa dos interesses do Reino Unido, né, que sempre foi um inimigo notório dos eslavos, né? A ideia aí é barrar a venda da energia russa. Quer dizer que o objetivo final, né, da Raytheon e do Pentágono era tirar a Rússia do mercado de energia europeu, enfraquecendo notavelmente a Europa. Muito bem. Um outro ponto que chamou atenção ontem é que no aeroporto de Uitash, a cidade de Makhachkala, no Daguestão, o Daguestão fica na Rússia, né? Um avião oriundo de Tel Aviv foi recebido no aeroporto de Uitash com o seguinte cartaz: não há lugar para assassinos de crianças no Daguestão. E assim eles foram recebidos em Israel. Então as multidões do mundo se perguntam: o que se deve esperar
de quem não defende seus próprios cidadãos de ataques previamente conhecidos? Que espécie de gente reage ao seu próprio fracasso em defender seus próprios cidadãos, matando crianças aos milhares? Então, esse é o conteúdo de alguns dos cartazes do Daguestão. De qualquer maneira, eu me coloco francamente contra qualquer tipo de ataque a qualquer tipo de nacionalidade, porque não existem povos maus ou povos ruins, existem pessoas más. Né? Então, o responsável aí é um certo senhor Xixi Netanyahu, né? O seu partido, enfim, o governo causa o mal, mas a gente não deve atacar as pessoas civis em hipótese alguma. Né? Lembrando também que entre 2015 e 2022, mais de 9 mil crianças palestinas foram presas, né, pelo regime racial de Israel. Crianças de 7 e 8 anos de idade, palestinas, evidentemente, são acusadas de terrorismo. Por quê? Porque elas atiram pedras contra poderosos tanques israelenses. Israel possui a maior quantidade de tanques, né, no Oriente Médio. Ele tem mais tanques do que todo o Reino Unido. Né? Essas crianças, né, 9 mil, cerca de 9 mil, estão presas, né, durante muitos anos nas prisões sionistas. Né? Elas são despidas à força, né, sofrem tortura física e violência sexual anos a fio. É claro que se essas crianças um dia puderem voltar para a Palestina, elas serão combatentes, né, do Hamas, do Hezbollah, enfim. Elas não vão simplesmente aceitar, né, esse tipo de opressão diabólica. Da mesma forma que o nosso cangaceiro aqui, o Lampião, ele viu os pais serem abatidos, né, pela polícia lá, da época dele, né, da época da República do Café com Leite lá, e resolveu cair no cangaço. Né? Quando você passa por grandes traumas, você, das duas uma, você morre ou você resiste. Né? Bom, de qualquer maneira, se o objetivo do Bibi é aumentar a oposição a Israel, ele está agindo com perfeição. O mundo está se voltando contra Israel. Né? Quanto mais demora, né, a sua incursão aí na faixa de Gaza, e estão agora cantando a bola de que já eliminaram vários túneis e executaram snipers e atiradores do Hamas e tudo mais. Enfim, a operação aparentemente vai indo muito bem. O Boots on the Ground, né, onde entram forças especiais aí de Israel e dos Estados Unidos naquela região. Estados Unidos, esse que não permite em hipótese alguma que haja um cessar-fogo. Né? Porque como é que ele vai vender suas armas? Né? Raytheon, Pentágono vão viver do quê? Os Estados Unidos está numa fase de desindustrialização. Né? E o seu grande negócio sempre foi promover guerras híbridas, primaveras árabes, primaveras coloridas, Maidãs, né? Quedas de regime, conflitos, enfim. Sempre com a oportunidade de alimentar dois lados em conflito com os seus serviços, né, de inteligência atentos. Né? Bom, o fato é que os Estados Unidos agora precisam do petróleo da Venezuela. Né? Uma hora ele ia precisar, porque a coisa já não está fluindo tão fácil, né? Lá no Irã, no Estreito de Hormuz, né? As coisas já não estão fluindo tão fácil também com relação à Arábia Saudita, que está negociando preferencialmente com o país do meio, o país do equilíbrio, o adulto na sala, né? Que é a China. Né? Então, até mesmo esse conflito do Oriente Médio ele pode ser entendido geopoliticamente em função dessa guinada que o Oriente Médio está dando em relação lá ao século da Ásia, né? Ao século da China, da Eurásia. Né? Ou seja, o grande centro geopolítico está mudando do Ocidente para o Oriente. Então, os Estados Unidos precisam agora do petróleo da Venezuela. Então, muito oportunamente, ele não critica mais a ditadura do Maduro. Né? Claro, o Maduro agora é um democrata. Né? Esse é os Estados Unidos, que os tipos aqui, o sobrenome dele é Geyer, né? E outros imbecis do mesmo gênero defendem por aqui. Vou falar nesse Geyer, né? Eu não vou falar o nome, né? Vocês já vão imaginar quem que é. Esse tipo, ele faz listas negras de brasileiros, né? E envia para o Departamento de Estado dos Estados Unidos.
Quem que está nessa lista? Pessoas que não estão de quatro para o que Israel e Estados Unidos andam fazendo em Gaza. Pessoas que defenderam a ação especial russa frente ao Maidan ucraniano. O fato é que o finado professor Olavo de Carvalho, ele criou aqui no Brasil um verdadeiro exército, né, de fanáticos religiosos e neoliberais deslumbrados com os Estados Unidos e Israel, a começar pela própria família Bolsonaro. Bom, então hoje esse foi o meu vídeo. Né? Vocês podem encontrar mais detalhadamente os conteúdos do meu vídeo no meu blog. Né? O blog você vai procurar assim, blog de Helder Araújo. Helder com acento, Araújo com acento. Muito obrigado aí. Quem gostar, se inscreve no canal, dá um like, faz um comentário, que é o mais importante. E até a próxima.